Boa noite para todos os torcedores do São Paulo. Sei que é difícil dar uma boa noite, mas enfim. Esse vídeo, na verdade, eu ia gravar ontem, porque ontem foi decretado, né, o final do ano esportivo do São Paulo, pelo menos, né? Com o Corinthians e o Vasco se classificando para a final da Copa do Brasil, o São Paulo conseguiu a proeza de se classificar para a Série B da Conmebol, a Sul-Americana. E eu ia gravar um vídeo ontem falando do porquê o São Paulo vai jogar a Sul-Americana e não a Libertadores, pela incompetência dos seus dirigentes, pelo departamento médico que receitou Ozempic para os jogadores emagrecerem, né? Enfim, por N, né? A gente pode citar centenas de coisas aí que culminam para que o São Paulo esteja um time falido, com uma dívida astronômica impagável, com um time medíocre, profissional, com uma estrutura totalmente ultrapassada, né? E, enfim, eu ia falar sobre isso, mas como já vem ficando de praxe, a pior notícia do São Paulo é sempre a próxima, a que está por vir, né? E hoje o GE divulga um escândalo envolvendo duas pessoas influentes, super influentes no São Paulo, e ainda citam uma outra pessoa que pode ser o futuro presidente do São Paulo, o principal candidato a assumir a presidência assim que o Júlio Cadares sair, né, acabar o mandato dele. Um escândalo de venda de camarotes para o show da Shakira. Eu não vou falar muito sobre, porque vocês já devem ter visto em todos os programas esportivos, vários influenciadores que falam do São Paulo, todos eles devem ter falado sobre o assunto e devem ter falado do conteúdo desses áudios, né? Um resumo básico: um camarote que é do presidente do São Paulo, a sua ex-esposa, a Mara Casares, eu vou dar nome aqui às pessoas, né? A Mara Casares, ela, através de uma intermediária que se chama Adriana, que está nesses áudios, vendeu o camarote para uma quarta pessoa pro show da Shakira. E eu não sei se essa pessoa não pagou tudo que tinha combinado, né? Só para deixar claro, esse dinheiro não ia para São Paulo, foi pro bolso dessas pessoas envolvidas, tá? Essa pessoa não pagou tudo e aí não deram os ingressos para essa pessoa, e essa pessoa entrou com uma ação contra a Mara Casares. E aí, o Douglas Schwarman, que é o diretor da base do São Paulo, que explica muito o porquê a base do São Paulo não é sucateada, mas é vendida a preço de banana, e devem ter comissões aí, se começar a fuçar, comissões altíssimas para esse cara. Com certeza deve ter, porque ele estava no escândalo do Aidar em 2014, quando o Aidar sofreu impeachment. Mas enfim, esse diretor da base liga para essa Adriana para ela tirar as acusações, porque ele poderia. Eu não vou falar a palavra que ele falou aqui, senão o YouTube pode não deixar eu subir o vídeo, mas que ele ia comprometer, que ele ia prejudicar a Mara Casares. Vocês entendem, né? Aí ele fala no vídeo, nos áudios ele fala a palavra com F. E aí surge todo esse escândalo. Num ano. O ano que vem é ano de eleição no São Paulo. São Paulo super endividado. E é o seguinte, pessoal, é o que eu já falo em alguns vídeos já. Há vários vídeos eu venho falando. O São Paulo vai ter, não é um ano difícil, não é um 2026 difícil. O São Paulo vai levar mais de década para se recuperar do dano que esse grupo político causou no São Paulo. Mais de década. Pode escrever o que eu estou falando. As pessoas que assistem o meu vídeo aí podem clipar esse momento do vídeo. Vai ser mais de década para o São Paulo se recuperar desse tombo. Isso se recuperar. Porque o plano de devastação do São Paulo, que esse grupo colocou em prática, está indo de vento em polpa. O São Paulo, que em 2017 tinha uma dívida de 280 milhões, o que já era um absurdo para o clube e para a época, hoje ultrapassa 1 bilhão de reais. O São Paulo, que tem escândalos envolvendo a ex-mulher do atual presidente em venda de camarote. Um São Paulo que tem um departamento médico que receita Ozempic. Ozempic não, Monjaro, né? Monjaro para os jogadores para eles emagrecerem. Só para contextualizar, o Monjaro é uma caneta
que você aplica na barriga e ele te tira a fome. Ele tira o apetite. Você imagina o porquê da apatia dos jogadores de São Paulo, né? A pessoa não se alimenta, um atleta que não se alimenta vai jogar bola, vai ter que correr 6, 7 quilômetros em 2 horas. Esse é do departamento médico de São Paulo. Um diretor de base e que agora está envolvido num escândalo de vendas de ingressos. Claro que ele vai se defender, como ele se defendeu em 2014, deu uma sumidinha e agora está aí como diretor da base do São Paulo, né? Da galinha dos ovos de ouro do São Paulo, né? É ele que comanda isso. Então, se afastou, está afastado, né? E daqui 6 meses, quando ninguém mais estiver falando disso, talvez 6 meses seja até muito tempo. Daqui um mês, quando ninguém mais falar disso, aí ele volta com outro cargo, com mais dinheiro, com mais poder, enfim. Mas nós vamos falar. Eu vou falar. Vou falar disso sempre que eu puder. Porque, por mais que o futuro seja totalmente nebuloso e incerto para São Paulo, eu acho que é nosso dever lutar pelo clube. A gente não pode abandonar. Eu não pago sócio torcedor mais. Eu sou do interior de São Paulo, eu não vou assistir os jogos de São Paulo aqui, quando ele vem jogar. Eu moro do lado da cidade de Mirassol, sou de São José do Rio Preto. Mirassol é 8 quilômetros daqui de Rio Preto. São Paulo vem jogar com o Mirassol, eu não vou assistir, não vou dar dinheiro. Eu tenho várias camisas daqui de São Paulo, essa que está aqui atrás. Eu tenho mais 2 penduradas ali, várias no meu guarda-roupa. Não compro mais camisa de São Paulo, porque dinheiro eu não dou. Eu não dou para essa gestão. Não vou dar mais dinheiro para essa gestão. Mas eu vou sim ficar falando sobre o quão incompetentes eles são. E agora, é claro que eu não vou falar isso para não me prejudicar. Mas eles estão sendo investigados por corrupção. Entendam você do jeito que você quiser. Mas vários escândalos acontecendo no São Paulo. O pior presidente da história deixando uma dívida astronômica e impagável para o São Paulo. E vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Botafogo, o Cruzeiro. Tomara que em São Paulo pelo menos seja, quando for vendido, porque vai, é o plano deles. Esse pessoal aí de mercado, o plano deles é desvalorizar ao máximo São Paulo para que venha qualquer filhinho de papai aí e que compre o São Paulo a preço de nada. Vocês não tenham dúvida disso, eles enriquecem nessa depreciação total de São Paulo e enriquecem na venda. Isso vai acontecer, tá? Vocês querendo ou não, me refutando ou não, é questão de tempo. Então, nessa depreciação total de São Paulo, os responsáveis estão lá, sentados na cadeira, viajando de primeira classe, indo para lá e para cá, falando que vai ver jogador e leva vários dirigentes e tudo para Disney, para Europa. É assim, São Paulo está funcionando assim. E agora, ano de eleição, vamos entrar num ano de eleição, né? 2025 acabou, eleição de presidente. Em 2026, vocês imaginam o quão o São Paulo vai ser devastado esse ano? Porque finalmente existe aparentemente alguma oposição no São Paulo. Porque de tão insustentável que ficou essa gestão, que controla tudo no São Paulo, apareceu oposição no São Paulo. Apareceu gente que quer tirar eles do poder. Mas não é para melhorar o São Paulo também, porque as pessoas que estão envolvidas na oposição também são pessoas que querem chupinhar o São Paulo. Eu não vejo perspectiva de mudança com a oposição. E nem com o tal do... o candidato de Júlio Casares aí, ó. Como é que ele chama? O homem aqui? O Márcio Carlomagno, que é o candidato que foi citado aí nos áudios divulgados. Ele é o principal candidato da ala do Júlio Casares, é o principal candidato a assumir a presidência de São Paulo. Se não for ele, vai ser outro cara podre da oposição também. Porque ali no São Paulo, a briga é para saber quem que vai ser o presidente do condomínio. Não é para saber quem vai melhorar o São Paulo. Não é para saber quem vai recuperar a grandeza desse clube. É só para saber quem vai mandar no condomínio, quem vai dar uma garagem maior pro amiguinho. A verdade é essa. Infelizmente, dói no fundo da alma falar isso. Mas a verdade é essa. A nossa função é brigar contra esse pessoal. É sempre estar aqui falando
do quão incompetentes eles são, do quão horríveis eles são, até que eles têm alguma... Será que esse pessoal tem consciência, tem alguma coisa? E saiam de lá. Saiam de lá porque a gente não tem o que fazer, nós somos reféns desse povo. Eles assaltaram São Paulo, tomaram São Paulo de mão e fazem o que querem. Infelizmente fazem o que querem. Não se tem punição por fazer essa dívida astronômica de São Paulo. Não se tem punição por fazer esquemas ilegais de venda de camarote no São Paulo. Não se tem punição, não se analisa os contratos dessas vendas absurdas de jogadores da base. Não faz nada. Eles saem, vamos ficar afastados. Ali 2 meses voltam com um cargo maior, com um salário maior, ganhando mais comissão. É isso que vai acontecer, mas nós temos que falar. É nossa obrigação estar aqui, sempre lembrando todo mundo que o São Paulo é gigantesco, mas que essas pessoas não representam o tamanho de São Paulo. Eles estão destruindo São Paulo, mas uma hora, talvez, se Deus quiser, a gente consegue se reerguer. E essas pessoas vão virar poeira na história de São Paulo. É isso que eu desejo, do fundo do meu coração. Tá bom, pessoal? Eu sei que o vídeo ficou um tom melancólico até, né? Mas é o que a gente sente quando vê as notícias de São Paulo. Melancolia, tristeza de saber que o São Paulo sempre foi exemplo de tudo, né? Vanguardista, o primeiro clube a ter um CT, primeira linha no mundo, os maiores jogadores da seleção brasileira na década de 2000, na década de 90, 2000, eles se machucavam lá na Europa, se machucavam no Real Madrid, no Barcelona, eles vinham tratar no São Paulo, porque era referência mundial em tratamento médico. O São Paulo era autor das maiores vendas do futebol brasileiro, Denilson, Lucas Moura, Breno, quem não se lembra do zagueiro Breno? Foi a maior venda de um zagueiro na história, na época. O São Paulo que era referência em negociação, em estrutura, sempre montava elencos competitivos, sempre era favorito às coisas, e hoje é isso aí. Denúncia de corrupção, um presidente omisso não, omisso é um elogio, um presidente totalmente imprestável que está aqui no São Paulo, um time medíocre, medonho. Quando tem um ou outro jogadores, que é o caso do Luiz Gustavo, que foi lá e falou a verdade, né? Pôs os pingos nos is, falou, assuma a culpa quem tem culpa. Meio que apontando para o Júlio Casares, não vai ter seu contrato renovado, porque caráter não entra mais no São Paulo. Você não consegue mais gente em caráter. Até mesmo o Muricy foi vendido por isso, né? Um dos maiores ídolos que eu tenho no esporte, depois do Rogério Ceni, é o Muricy. O homem de maior caráter, esportivamente falando, não conheço pessoalmente, obviamente, né? Mas de tudo que mostra a história dele, ele foi vendido por esses caras. Ou é usado de escudo, eu não sei como é que funciona. Mas eu sei que o Muricy faz parte disso, tem que ser responsabilidade. E esses escândalos aí seguidos, né? O São Paulo, infelizmente, virou isso. E é isso, pessoal. Gostaria que vocês comentassem aí, puder deixar o like. Isso é muito importante pra gente, da mídia alternativa, né? Que fala do São Paulo a verdade, fala sentimento de torcedor, mas fala o que precisa ser dito. Deixa o like para que nossos vídeos vá para mais pessoas aí. Se inscreva no canal também, importante para o canal crescer. E deixe um comentário aí, o que vocês acham de toda essa situação. Desse Douglas Schwarma, da Mara Casares, do Márcio Calomagno, né, que pode ser o futuro presidente do São Paulo, do Júlio Casares, de toda essa situação vexaminosa que São Paulo se encontra. E oremos, né, para que o futuro de São Paulo não seja tão ruim quanto vem se desenhando. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Não sei se esse ano eu gravo mais vídeos, provavelmente sim. E ano que vem, vamos lá, vamos lutar pelo nosso tricolor, tá bom? Uma boa noite a todos. Fui!